E fala, meus Bitcoiners, como que vocês estão? Vamos para mais um dia de análise do nosso mercado cripto, de volta à nossa base após uma semana aí de viagens com o cenário improvisado. Mas vamos ao que interessa, porque o Bitcoin novamente rejeita uma forte resistência e está face a um suporte muito importante que, se ele perder, a gente pode começar uma correção maior. E nesse vídeo eu vou te mostrar que essa possibilidade é algo que seria muito bom e saudável para o ativo e ainda assim resultaria em excelentes oportunidades. Bom, abrindo de cara o nosso livro de ofertas, vamos ver o que está acontecendo aqui. Primeira coisa, a gente está face a um suporte importante, a região dos 26.500 dólares. Essa é uma região, é um ponto onde o Bitcoin testou ao longo das últimas semanas várias vezes e rejeitou, ou seja, o preço bateu ali nos 26.500 e começou a subir. Por isso é notável como que tem muita gente querendo comprar Bitcoin aqui próximo a esse ponto e também como que após os 26.500 a quantidade de ordens seca. Outra coisa que é possível notar é porque a euforia que a gente vem vendo ao longo das últimas semanas, ou seja, aquela quedinha do Bitcoin, o Bitcoin que estava próximo aos seus 29 mil dólares, voltar próximo aos 27, semana passada, semana retrasada, resultava em uma série de ordens de compra aqui no livro de oferta, fato que não está mais acontecendo. Então houve uma perda na força compradora. Ou seja, os compradores, os touros, eles estão ficando sem força. E olhando agora do lado da resistência, obviamente, né, ninguém vai querer vender próximo a um suporte, então a gente vai ver ordens próximo à região dos 28. Passou dos 28, galera, fiquem muito atentos, tá? Porque a gente vai estar muito próximo a uma região de interesse prévio, 28, 29, 30 mil dólares, são pontos onde as pessoas procuram realizar e talvez por isso a gente veja como que o Bitcoin rejeitou essa região aqui nos últimos dias e nas últimas semanas. Então a gente sempre subia, chegava próximo a esse ponto, caía, subia, chegava próximo a esse ponto, caía, subia, chegava próximo a esse ponto, caía, próximo aos 28 e também houve uma queda. A gente teve o rompimento da cunha ascendente, mas agora eu não estou mais de olho nisso, eu estou de olho nessa região toda. Aqui, ó, mais ou menos aqui, ó, a gente tem uma região de topo aqui, a gente tem uma região de fundos aqui, ó, então essa região próxima aos 26.500 é uma região forte de suporte, tá? É o nosso principal suporte e perdendo ele, aí a gente começa a ficar de olho para uma correção um pouco maior e ainda assim, ao meu ver, bastante saudável. Outra coisa a se notar é a queda de volume que a gente vem vendo. Olha só o que vem acontecendo com o volume de negociação nos últimos dias, nas últimas horas. Ele vem só diminuindo. Isso mostra um desinteresse do mercado pelo preço nessa faixa etária. E como a gente não está tendo força para continuar esse movimento impulsivo de alta, eu acredito que a maior probabilidade seja de fato a gente está vendo uma correção aí nos próximos dias. Ah, mas o que seria essa correção maior? Bom, primeira coisa, chegamos próximo à região das médias aqui no gráfico diário, então uma correção maior implicaria em um fundo ascendente no gráfico semanal, fato que a gente não vê acontecendo desde os 19.500 dólares. Então a gente vê o gráfico semanal corrigir, que inclusive já abriu um espaço para formar um fundo ascendente, seria algo saudável para a gente estar vendo essa continuação da tendência de alta. E o fundo ascendente não seria que o Bitcoin ele vai começar a cair, não. Simplesmente vai ser uma correção para captar mais força compradora, mais gente que está de fora desse movimento, aguardando o Bitcoin ficar mais barato para continuar esse movimento de alta que a gente está vendo, né? Esse rally no meio do bear market. Então eu ficaria de olho em regiões aqui de topos prévios, níveis de Fibonacci, região das médias, que é um setup que a gente vem utilizando e vem funcionando muito bem. Desde que eu falei aqui dessa pernada de alta, olha só, a mesma coisa funcionou, a gente comprou aqui em região das médias, em níveis de Fibonacci, fizemos excelentes compras e a mesma coisa eu estou aguardando agora. E esse setup ele também funciona nos gráficos menores, porque o diário também vem apresentando padrões muito bacanas dentro dessa compra, né? Então, por exemplo, quando a gente traçou aqui Fibonacci, olha só, bateu no 382. Se a gente traçar uma Fibo aqui, ó,
vai bater também em região de Fibonacci e região das médias, onde a gente pega o nosso fundo prévio. E agora, né, que já está bastante esticado, eu vou aumentar essa FIBO aqui para estar buscando essa correção no semanal. Outro indicador que mostra que a gente pode estar face a uma grande, não grande, né, mas uma correção aí no semanal, que seria saudável, ao meu ver, é o indicador de sentimento do mercado. A gente vinha de um cenário onde tínhamos bastante pessoas shortando o Bitcoin. Esse indicador aqui ele chama Long Short Ratio, que ele mostra a relação de compradores e vendedores. E quando essa linhazinha está vermelha, significa que a maior parte dos contratos do mercado de futuros eles estão apostando na queda. E a gente sabe que a maior parte das pessoas tende a errar. Então, por que o Bitcoin ele não estava tendo correções mais fortes e mais severas? Justamente porque a maior parte do mercado já estava vendido, então não tinha muita força vendedora para estar empurrando esse mercado para baixo, já que já estava todo mundo com seus contratos, seus shorts em aberto, fazendo com que o preço não tivesse liquidez e nem força para continuar caindo. Agora a gente está vendo uma virada nesse sentimento, e essa virada começou ao longo do dia de ontem, mais ou menos quando saiu um relatório acusando a Binance aí de estar envolvida com uma série de polêmicas. Essas polêmicas envolvem desde estar operando de forma irregular nos Estados Unidos, oferecendo a parte de derivativos, o que não é permitido, até um suposto rumor do dono e CEO da Binance, o CZ, Changpeng Zhao, ter mais de 300 contas para estar manipulando o mercado da corretora e operando contra seus clientes. Essa é a maior corretora do mundo, isso causou um certo pânico no mercado. As pessoas começaram a parar de shortar. A gente vê uma queda também na quantidade de contratos, teve muita liquidação. Mas agora, no meio dessa notícia e desse pânico, o que está acontecendo com o sentimento? Está começando a virar. Ele já está ficando verdinho essa linha, significa que tem mais pessoas em long do que em short. No meio aí de uma possível correção, perda de força compradora, a maioria das pessoas agora está apostando na alta. E como a gente sabe, a maioria das pessoas tende a errar. Isso é outro indicador que pode mostrar que a gente talvez veja aí uma correção nos próximos dias, para a gente começar pela busca do nosso fundo ascendente no gráfico semanal. Então, indo para as nossas considerações finais e cenários que eu estou de olho. Se o preço continuar subindo, não tem problema, tá? Eu comprei Bitcoin nessas correções aqui, igual eu comentei, e a minha posição atual está no lucro. Quanto mais subir, melhor para mim. E se o preço começar a cair? Se o preço começar a cair, eu tenho caixa para ir comprando mais e sempre abaixando o meu preço médio. E essa é a minha estratégia em rallies de bear market. Sempre que o preço sobe, eu vendo. Eu vou vendendo à medida que o preço vai subindo. Por quê? Porque a tendência ela é feita de topos e fundos. Então, quando faz um topo, eu vendo. Quando faz um fundo, eu compro essa posição que eu vendi aqui em cima. Isso vai sempre abaixando o meu preço médio e fazendo com que eu tenha valorização mesmo na tendência maior, que é a baixa, tá? Não fiquem animados com essa alta, a gente está passando apenas por um rally de bear market, porque até que me prove o contrário. Para mim, quem manda é o gráfico está me dizendo, cara, a gente está numa tendência de baixa no gráfico mensal, que é um dos gráficos mais importantes. Então, enquanto essa tendência de baixa, onde a gente faz topos e fundos descendentes, não reverter, a gente não está vendo uma perspectiva aí de longo prazo de alta no Bitcoin. Agora, quando a gente fizer aquele pivô de alta, aí sim eu vou começar a ficar mais otimista para o Bitcoin e vou parar de fazer parciais à medida que o preço sobe. Eu vou evitar tirar minha exposição do Bitcoin, porque a tendência maior vai ser de alta. Arthur, mas tem gente que está falando que o Bitcoin fez um pivô de alta no gráfico mensal. Cara, para mim não fez, tá? O pivô de alta é quando a gente faz um fundo, por definição, tá? Isso tá nos livros de análise gráfica. Se você pegar o livro do Allbrooks e abrir e ver o que é pivô, que o Allbrooks é o pai da análise técnica clássica, ele vai falar, é quando você faz um fundo, você faz um topo, faz um fundo ascendente e aí rompe esse topo. Essa é a definição de pivô de alta. Isso não aconteceu, a gente fez um fundo aqui, isso aqui poderia ser considerado um fundo também, mas a gente não fez um topo descendente ainda, a gente está em busca de um topo no gráfico mensal. Então aqui tem um fundo, quando a gente formar um topo, aí a gente vai ver se a gente consegue fazer um fundo ascendente. Se fizermos esse fundo ascendente e romper,
aí pronto, aí fizemos um pivô de alta. Enquanto isso aqui foi apenas volatilidade em um mês aí de indecisão, cenários macroeconômicos bastante conturbados, bancos quebrando e consequentemente o Bitcoin servindo aí de proteção de capital para os investidores, certo? Então o vídeo de hoje foi esse, eu espero que vocês tenham gostado. Se não me conhece e não conhece o canal, se inscreve e deixa aquele like, que isso é muito importante. Não esquece de comentar o que você acha dessa série de vídeos que eu faço aqui no canal e solto para você ficar por dentro de tudo que está acontecendo no mercado. Me segue nas redes sociais, estão todas aqui em cima nesse exato momento. E no mais eu vou ficando por aqui. Tenha um excelente dia, uma ótima semana e até amanhã. Valeu!